Vamos para a próxima, lisossomo. Próxima organela. Lisossomo, organela que vai estar relacionado ali à digestão intracelular. Então, digestão que vai ocorrer dentro da célula está relacionado diretamente a essa organela. Tem um processo que ocorre ali dentro da célula, por exemplo, de pinocitose ou fagocitose, que vai estar utilizando essa organela auxiliando nesse processo. Então a pinocitose ou na fagocitose, substâncias ou partículas, elas vão ser englobadas. Então elas são englobadas na parte externa da célula, vão ser levadas até o lisossomo, se fundem com esse lisossomo, e aí como ele tem enzimas digestivas dentro dele, essas partículas, esses materiais, eles vão estar sendo digeridos. Aí vai estar acontecendo aí a digestão intracelular, tá? Dentro do lisossomo. Tem um outro processozinho que acontece também, que o lisossomo ele participa, que é a autofagia. Antes de eu comentar da autofagia, vamos voltar lá para a gente ver o lisossomo, como que ele é. Vamos voltar aqui na nossa organela, que o lisossomo, mostrando aqui como que a organela é, que essa de vermelho, que é de vermelho. Essas vesículas tem substância digestiva dentro dela, e tanto no processo, quando precisa ter uma digestão de algum material, é levado até ela que faz esse processo. Tanto a fagocitose como a pinocitose, né, que seria englobamento ou de partículas líquidas ou partículas sólidas, eles vão se fundir, que o material pego aqui fora, trazido para o interior da célula e se funde ao lisossomo para ocorrer a digestão. Voltando para o nosso slide, a gente... O professor sumiu. Opa, tô lá de novo. Então, voltando para o nosso slide, tem o processo de autofagia. O que seria o processo de autofagia? Algumas células, elas acabam digerindo algumas partes dela mesma. Então, precisa ali modificar algum material, excluir outro, remodelar. Então, algumas partes da célula, ela acaba digerindo. Isso se chama autofagia. Nesse processo de autofagia, o lisossomo participa. Então, devido ao auxílio dele, dá esse auxílio porque ele tem essas enzimas que fazem esse tipo de digestão. A autofagia, ela acontece, por exemplo, quando o indivíduo fica muito tempo sem se alimentar. Então, você tem lá uma pessoa que ela ficou privada de alimento por muito tempo, ela é uma pessoa que sempre se alimentou bem, daí digamos que ela se perdeu no meio da floresta e ficou lá 20 dias perdido no meio da floresta. Ela não vai morrer de imediato porque ela ficou sem jantar, sem almoçar esse tempo todo. Ela vai começar a fazer o quê? A queimar as energias que ela tem no corpo. Começar a queimar suas reservas energéticas. Então primeiro ele vai carboidrato, depois começa a queimar lipídio, né, as gordurinhas que estão ali acumuladas no corpo. Depois começa a digerir proteína, vai utilizando isso para se manter viva. Isso é um processo de autofágico, quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, para uma questão alimentar, para o organismo se manter vivo, ele começa a fazer autofagia de algumas estruturas do corpo mesmo, da célula, para poder se manter vivo até essa pessoa acabar essa privação de alimento que ela possui. Algumas organelas que estão desgastadas, ou que estão velhas, ou que precisam ser removidas, vão ser removidas pelo processo de autofagia também. Nós temos, no caso do girino, o girino ele nasce com a cauda, essa cauda depois ela vai regredindo. Isso aí também está relacionado a um processo de autofagia. A organela lisossomo entra aí também, né? Girinos, a galera vê que ele vai ter ali a cauda, ele nasce com cauda e depois essa caudinha vai sendo regredida. Então, processo autofágico até chegar no animal adulto. Bom, vamos para a próxima organela. Agora nós vamos falar do peroxissomos.
Peroxissomo muitas vezes é confundido com o próprio lisossomo. Às vezes o pessoal acha que é a mesma organela, mas não é não. Peroxissomos, ele também vai participar ali da degradação de gorduras, de degradação de alguns aminoácidos, tá? Responsável por isso. Mas a principal característica que define o peroxissomo é a presença de uma enzima chamada catalase. A catalase, ela vai atuar na degradação do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio se forma naturalmente no nosso organismo ali, porque ele vem da degradação de gorduras, e aminoácidos no processo metabólico ali, acaba produzindo peróxido de hidrogênio e é tóxico para o nosso organismo. O peróxido de hidrogênio pode causar lesões nas células, então ele precisa ser eliminado. Se ele é formado dentro da célula, ele precisa ser eliminado rapidamente de dentro dela. Então é o peroxissomo que vai estar fazendo essa função por meio da enzima catalase. Então ela degrada o peróxido de hidrogênio, formando ali água e gás oxigênio depois da reação química. O peróxido de hidrogênio é conhecido pelas pessoas, só que não sabe que tem esse nome. O peróxido de hidrogênio é o popular água oxigenada, sua formulazinha ali H2O2. Então a água oxigenada é formada ali nos processos metabólicos no interior da célula, super tóxico para o nosso organismo. Então, célula aí também auxiliando nessa essa desintoxicação por conta desse produto. Nós temos outra organela, vamos dar uma olhadinha lá no peroxissomo antes da gente ir para a próxima. Aparecendo aqui o girino, mas não é o girino que nos interessa. Vamos colocar aqui peroxissomos. Então essa primeira figura aqui, ó, mostrando o peroxissomos, também outra organela, presença de catalase, peróxido de hidrogênio. Então o nome da substância já está o nome para a organela, é fácil também de estar memorizando. Peróxido de hidrogênio, peroxissomos. Tá bom? Outra organela importante que a gente está vendo seriam os centríolos. O centríolo, na verdade, ele não tem membrana, ele tem essa diferença em relação aos demais, ele não está envolvido ali por membrana, mas quando a gente acaba citando as organelas citoplasmáticas, ele acaba aparecendo, porque é uma estrutura também que está ali dentro do citoplasma. O centríolo, ele vai estar participando do processo de divisão celular, então toda vez que tem um processo de mitose ou meiose, os centríolos vão estar auxiliando nessa divisão celular. Então, eles auxiliam aqui na divisão celular. É bom a gente dar uma olhadinha, a gente conhecer aqui como que seria, né, o aspecto dos centríolos. Então, esse aqui é o formato dos centríolos. Eles parecem bastões que vão estar presentes dentro da célula. Lá na mitose e na meiose eles são muito importantes, auxiliando nessa divisão celular. Aí quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai ver lá que os centríolos são formados por outras estruturas menores e assim por diante. Os centríolos, eles estão presentes em células animais, a gente vai estar encontrando nas algas, vegetais inferiores, tá bom? Não são todos os vegetais que a gente encontra o centríolo. Vegetais inferiores, mas eu não sei o que são os vegetais inferiores. Estamos falando aí de briófita e de pteridófita, que entra nesse grupo. Não são encontrados nos fungos mais complexos, não são encontrados nas plantas superiores, como as gimnospermas e as angiospermas. Aí o processo de divisão nelas ocorre nesses grupos sem a presença de centríolo. Eu vou colocar para vocês aqui as fases da mitose, ou então da meiose, que vai estar bem semelhante. Então vai aparecer aqui para vocês. Vamos observar aqui, ó. Então vocês podem estar observando
a prófase aqui, ó. Que vocês podem estar observando os centríolos, eles começam a aparecer aqui na prófase, depois seguindo nas outras fases eles vão indo para os polos da célula e assim por diante, tá bom? Então o centríolo é uma outra estrutura que aparece também na nossa célula. Vamos voltar para o slide para a gente continuar com outras estruturas. Anotaram certinho aí em quais células que eles estão presentes, em quais eles não estão, para depois não estar se confundindo. Vamos falar da mitocôndria agora. A mitocôndria é outra organela citoplasmática. Vamos colocar uma acentuação aqui. Mitocôndria, ela seria ali como se fosse uma usina de energia dentro da célula, participa da respiração celular, principal função mitocondrial. Respiração celular é uma organela que, se a gente for ver, ela é formada por uma dupla membrana, ela tem DNA próprio, né? Então, assim, são organelas que a gente precisaria ter uma aula só para falar dela, de tantas coisas que acontecem na mitocôndria. Na respiração celular, essa produção de energia vai estar sendo produzido uma molécula que a gente chama de ATP, e essa energia, forma de ATP, vai ser utilizado para realizar todas as funções vitais do qual a célula precisa. A produção de ATP ela não vem somente através da respiração celular, você tem a fermentação também, produz o ATP, porém a quantidade é menor. O ATP, a abreviação é de adenosina trifosfato, então a abreviação adenosina trifosfato, também produzido lá na fermentação para dar uma complementação ali quando essa taxa de ATP ela está baixa no organismo, a pessoa está realizando uma atividade física ali bem extenuante, está jogando bola ali, precisou de uma demanda, uma carga energética bem grande, está realizando um trabalho bem pesado. Então, para complementar essa quantidade de ATP que não está sendo no processo de respiração celular produzido na quantidade necessária, a fermentação também pode estar complementando, mas é uma taxa bem menor, um tempo mais reduzido. Outros organismos podem estar realizando fermentação para sua sobrevivência. Alguns tipos de micro-organismos realizam a fermentação, mas não é o nosso caso aqui falando de mitocôndria, tá? A mitocôndria ela tem reações químicas que vão acontecer no seu interior para estar mantendo essa respiração celular, lembrando que precisa ali do oxigênio. Se você não tiver a presença de oxigênio, a gente não vai ter a reação química sendo concluída no seu final. Vamos dar uma olhadinha na mitocôndria só para a gente visualizar a forma como que ela é. Vamos voltar para nossas organelas, né? Organela citoplasmática. Aqui é a nossa mitocôndria. Vocês podem observar que ela tem essas dobras no interior dela. Depois o aluno pode estar aprofundando aí sobre a estrutura da mitocôndria para conhecer melhor. Quanto maior a exigência energética do músculo ou do órgão, maior a quantidade de mitocôndrias que vai estar presente naquele tecido, naquele músculo, naquele órgão, tá? Vamos para mais uma organela. Aqui, moçada, o professor está mostrando para vocês de forma resumida, tá? Essas organelas. Quem tiver interessado mesmo em aprender melhor, tem mais coisa, mais detalhes a respeito delas, tá? Vamos falar dos plastos. Os plastos são outro tipo de organelas. Plastos. Os plastos, eles vão estar presentes em células vegetais e em algas, são encontrados. E dentro desses plastos, dessas organelas, eles vão se dividir em duas categorias. Uma delas a gente chama de cromoplastos. E a outra a gente vai chamar de leucoplastos.
Agora vamos separar eles. Quando a gente falar de cromoplasto, nós estamos falando de plastos que têm pigmento no seu interior. Eles vão ter a presença de pigmentos. Nós temos como exemplo de cromoplastos os cloroplastos e também nós vamos ter os eritroplastos. Tá? Quando a gente falar de leucoplastos, eles não têm pigmento. Então a diferença, eles não têm pigmento, eles armazenam amido. Então, uma diferença entre um e outro. Então, para não confundir a cabeça de vocês, ó, os plastos se dividem em cromoplasto e leucoplasto. O cromoplasto tem pigmento, como por exemplo de cromoplasto, os cloroplastos, porque a palavra é parecida, né? Cromoplasto, cloroplasto. Tá? Então, um exemplo de cromoplasto, nós temos o cloroplasto, que é uma organela que vai ter dentro dela lá o pigmento de clorofila. E nós temos o eritroplasto, que também é um exemplo de cromoplasto, que ele vai estar presente quando o fruto maduro do tomate, por exemplo, ele vai ter a presença desse eritroplasto. E o leucoplasto, ele não vai ter pigmento e acaba armazenando amido. Vou falar especificamente para vocês do cloroplasto. O cloroplasto, uma organela importante para a gente. Então vamos lá, o cloroplasto. Ele vai ser uma organela, a gente vai estar encontrando ali nos vegetais, onde ocorre o processo de fotossíntese, e vai estar sendo dentro dessa organela que, pelo processo fotossintético, vai ocorrer a produção de substâncias orgânicas para a planta. Por exemplo, sacarose, lá no processo fotossintético. Tá? Então, substâncias orgânicas vão ser produzidas no cloroplasto. E o cloroplasto, ele tem algumas estruturas dentro dele. Bom, quais são essas estruturas? Ó, o tilacoide, você tem o grano, você tem grana, estroma, tudo dentro ali do cloroplasto. Agora eu vou mostrar para vocês a organela para vocês entenderem o que é cada uma dessas estruturas que eu escrevi aqui no slide. Vamos observar aqui um cloroplasto. Vou pegar no geral. Ó, essa aqui é a organela. Vocês podem ver coloração esverdeada, porque ela tem um pigmento de clorofila dentro dela. Vamos ampliar aqui. O cloroplasto também tem uma dupla membrana, formando ele e assim por diante. Quando você tem uma espécie de disco, ó, um disco sozinho, parecendo uma moedinha. Essa moedinha achatada, essa bolsinha pequena, achatada, parece uma moedinha, eu chamo de tilacoide, sozinho. Vocês estão observando que essas moedinhas, elas estão ficando uma sobre a outra, formando uma pilha. Vocês podem ver aqui, ó, formando uma pilha. Quando você tem uma pilha de tilacoide, ou seja, cada disquinho desse, cada moedinha desse, você tem uma pilha dele, você tem um grano. Então nós temos aqui a pilha inteira, é o grano. Se você juntar todos os granos, ó, um grano, outro, todos os granos, aí nós vamos ter grana. Não a grana do dinheiro, que essa é importante também, boa, mas grana de um conjunto de grãos.
e um grano é um conjunto de tilacoide. Tilacoide, uma moedinha, um pilinho, um saquinho desse isolado. O conjunto, nós temos aqui, se forma o grano, e o conjunto de grano forma a grana. Esse espaço aqui entre os grãos é o estroma. Então, para aquelas estruturas que eu tinha escrito lá atrás, para a gente saber o que é cada um deles e assim por diante. Então, reforçando, o processo de fotossíntese vai estar acontecendo dentro do cloroplasto, dentro dessa organela, que tem o pigmento de clorofila. O pigmento de clorofila tem a coloração esverdeada, aqui também para vocês visualizarem, tem a coloração esverdeada, e por conta disso a gente olha nos vegetais, a gente vê aquela coloração característica que está presente nos vegetais, devido à grande quantidade de pigmento de clorofila. E o processo, por causa desses pigmentos, todo o rearranjo do cloroplasto, vai estar acontecendo a fotossíntese, produzindo substâncias orgânicas. Muito importante no processo de fotossíntese é que no final desse processo tem a liberação do gás oxigênio, que vai ser utilizado por todos os organismos aeróbicos ou aeróbios na respiração celular. Então, um acaba ajudando o outro, porque aqui você vem no cloroplasto, produz substância orgânica. Essa substância orgânica lá no processo de respiração celular, ela vai ser utilizada para a produção de ATP. Então, o que vai ser produzido no cloroplasto praticamente vai ser destruído, né? Não destruir, é uma forma mais fácil de entender, mas vai ser destruído lá no processo de respiração celular. Então, se produz um cloroplasto, substância orgânica, depois lá na mitocôndria, na respiração celular, essa substância orgânica vai ser utilizada para a produção de ATP. Liberação de oxigênio aqui e utilizado na respiração celular. Liberação de gás carbônico na respiração celular, utilizado na fotossíntese. Aqui estão inteiramente interligados, um acaba auxiliando o outro. O cloroplasto, célula animal, a gente não vai estar encontrando, presente em células vegetais. E a respiração celular, mitocôndria, está presente tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Galerinha, a parte de organela citoplasmática que eu queria comentar com vocês é essa. O basicão, como eu tinha falado para vocês. Quem quiser aprender mais a respeito, aí precisa complementar o assunto, precisa procurar em outras fontes. O básico que eu queria que vocês entendessem, uma rápida explicação, é apenas esse aí mesmo, tá? Professor Leandro vai nessa. Em outras oportunidades a gente pode estar complementando melhor algumas outras organelas que são mais complexas, como, por exemplo, mitocôndria, cloroplastos e assim por diante. E quem gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e obrigado para vocês e até a próxima. Tchau, tchau a todos.